1960, década de efervescência de Beatles e Rolling Stones. E em Piracicaba, tínhamos rock and roll nesse período? Salve galera, começa agora o projeto Lugar Onde o Rock Não Para, que é um projeto contemplado pelo PROAC Municípios com apoio do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Piracicaba, que visa trazer as memórias do rock piracicabano. Vitor Cortial, o que teremos hoje? É isso aí, Rafael. Hoje começando o programa, primeira edição, de uma série aí que vem pela frente. Hoje a gente vai falar dos anos 60. A gente tem a honra de receber aqui José Armando Cortial, Japão e o Paulinho Camargo, que estão aqui com a gente para trocar essa ideia sobre os anos 60. Isso aí, uma galera muito rica em temas para a gente abordar aqui. Lembrando que a gente está em 360. Você pode ver qualquer um dos apresentadores, entrevistados, é só você no seu celular mexer o seu dedo aí, ou se você estiver no desktop, você mexe pelo mouse. Armando, começando por você, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Anos 60 em Piracicaba, nesse contexto do rock. O que você traria à tona, o que você lembra principalmente? Eu agradeço a oportunidade, eu acho muito importante esse trabalho. Resumindo, eu vim para Piracicaba em agosto de 68, já no finzinho da década de 60. Eu vim de São Paulo, era músico lá, já tocava, já convivia com todo aquele fervor, toda aquela ebulição que era o rock, passando por Beatles, Rolling Stones, mas tinha muitas outras coisas que a gente acompanhava. Quando eu cheguei em Piracicaba, eu senti um impacto grande, porque não tinha tanto conhecimento. O pessoal conhecia Beatles, conhecia Rolling Stones, mas às vezes falava, já ouviu Cream, já ouviu Jimi Hendrix? O que é Jimi Hendrix? Então eu trouxe um pouco dessas informações para os meus amigos da época e pude tocar um pouco com alguns deles, inclusive com o Paulinho. Foi uma coisa muito curta, mas muito intensa, foi muito bom, até os anos 70, né? Então eu acho que a cidade tinha um movimento que queria decolar, mas não tinha material. Você não tinha oportunidade de comprar instrumento, o instrumento era tudo feito em casa, quer dizer, de forma muito precária, mas o pessoal tinha vontade, que era o mais importante. Então isso me fez muito bem, foi legal, porque São Paulo sempre você era mais um. Aqui não, aqui todo mundo tinha a sua importância. Pelo menos é essa forma que eu vejo. Legal, Japão, apesar dessa dificuldade de adquirir instrumentos, dificuldade de tocar, tinha pessoas fazendo coisas bem legais e bandas de importância nessa década, né? Sim, na década de 60 houve um boom de bandas em Piracicaba, existia um monte de banda tocando Jovem Guarda, tocando Renato, Incríveis. Renato e seus Blue Caps. Renato e seus Blue Caps. E era muito difícil alguém que tocasse rock and roll mesmo, alguém que tivesse instrumentação, você falou da dificuldade, né? Então, algumas pessoas que eu conhecia, alguns jovens que eu conhecia, resolvemos fazer uma banda e se dedicar a tocar o rock. O primeiro contrabaixo, o Dicão que tocava, era um contrabaixo feito a canivete. Entendeu? No lugar dos trastes havia um sulco na madeira feito com serrinha para marcar onde que estavam as notas, né? Onde se procurava as notas. A primeira guitarra foi eu e o Célio Rolim que fizemos, usando um cabo de violão. Foi um negócio super improvisado, mas como o Armando disse, era uma vontade, era um amor, um negócio que saiu a banda, os Megasons, que apesar de eu ter dito aqui que existiam diversas bandas, né? Os Megasons tocavam rock em inglês e fomos a primeira banda a chegar num palco aqui, conhecido como era o palco do Cristóvão Colombo, né, Paulo? Um palco que havia plateia para assistir. Foi Satisfaction, foi Ticket to Ride, e as pessoas estavam esperando uma coisa mais... Era o que a gente gostava, né? Legal. E foi. Legal, Paulinho. O Japão falou agora do palco do Cristóvão. Que outros espaços haviam em Piracicaba nesse período onde as bandas poderiam tocar, que servia como ponto de encontro para a galera nesse período? Bom, galera, obrigado aí pela oportunidade aí de participar desse projeto. Na verdade é o seguinte,
o meu nicho de amizade, a gente frequentava o Coronel, né, na época. Coronel Barbosa. Coronel Barbosa. Certo. E lá no Coronel tinha os Cambitos, né, que era uma banda bem conhecida também na cidade, assim como a Megason. E a gente era garoto, a gente teve influência, a gente tinha influência dos Beatles, Stones, tudo, mas a gente também se influenciava pelas bandas daqui, que a gente não tinha nome, a gente queria ser igual a eles, na verdade, entendeu? Que a gente queria ter a nossa banda. Então nós montamos uma banda chamada Zemp 5, que era uma banda de amigos e tal, era eu, o Zé Zorsini, o Heraldo Brianese, cantava, o Mário Fara, que também tocou com o Vitali, com vários caras aí, Erasmo Carlos, tudo no cenário. E Palhares. fizemos a nossa banda. Paulo Palhares também, né? Todos daqui de Piracicaba? Tudo daqui. E aí a gente tocou no Ítalo, algumas vezes, né? No Ítalo, um clube que tinha aqui. Fazia algumas festas, brincadeira dançante e tal. Fizemos algumas vezes. Agora essas bandas, as bandas que mais duraram, foram realmente o Megason e os Cambitos, né? Que eu me lembro assim da época. Elas representam os E anos depois, 60. exatamente. Depois aí a minha área, o meu caminho foi mais para composição. Em 71 eu fui para São Paulo, né? E aí já é uma outra história. Beleza. Aliás, falando em composição, Armando, o Paulinho tocou nesse ponto que é um ponto bastante importante de composição de músicas autorais. Nessa década já, apesar da influência dos Beatles, Stones e Cream, outras bandas como você falou, que claro, trazia isso nos shows, era uma influência, já tinha uma galera que produzia próprio Não. som, ainda não. Hoje você tem muito. Felizmente, aqui em Piracicaba, hoje você tem muito. Bandas que tem Capitão Nemo, Republicados, canções próprias e tudo mais. Mas naquela época não, era cover mesmo, era pegar ou era Jovem Guarda, como o Japão se referiu, ou era Beatles, ou era Rolling Stones, mas não existia aquele movimento que veio na década seguinte, voltado para festivais, não bandas, festivais. Sim. Que foi vamos dizer, foi um hiato no rock de Piracicaba da década de 70, porque não surgiu nenhuma banda nova, né? E surgiu muito compositor, muita gente fazendo música autoral, né? Então teve uma certa paralisação na década de 70, eu vejo dessa maneira. Mas mesmo assim, Rafa, acho que é legal a gente lembrar uma história, pedir pro Japão relembrar esse fato pra gente. Apesar dessa questão de não ter tanta, né, esse estouro com relação ao autoral, tinha algumas pessoas que escreviam letras, né, Japão. Se você puder falar um pouquinho pra gente sobre Os isso. Megasons, a intenção da banda era fazer cover dos Beatles. A gente adorava os Beatles, tinha roupinha igual dos Beatles. Quem não, né? Instrumentação parecida. Influência dessa, né? Até hoje. Mas depois a gente começou a tocar em casa noturna e exigiu agregar alguma coisa. E nós conhecemos dois agricolões, né, estudantes de agronomia, que compunham. Os Megas interpretavam uma meia dúzia de música deles. Não eram bem rock, uma era parecida com o Cris Monteiro, outra mais do lado do Erasmo, mas a gente fazia esse trabalho de levar as músicas deles. Tinha algumas versões dos Birds, mesmo dos Beatles. Então existia um pouquinho de trabalho próprio, que podia desabrochar, podia crescer. Mas a banda terminou em 67, final de 67 acabou, então não houve continuidade desse trabalho. Acho que era um ensaio do autoral, né? Tava começando, eram os primórdios. Você tocou, Japão, num ponto muito interessante, você falou do Chris Montes. Há registros que mostram que lá no início dos anos 60, na Inglaterra, os Beatles chegaram a abrir um show do Chris Montes, e o Chris Montes tocou em Piracicaba, e o Megasons abriu um show do Chris Montes, ou seja, o Megasons fez o mesmo número dos Beatles. Exatamente, esse é o orgulho que a gente tem. O Chris Montes era um cantor muito famoso nos Estados Unidos, fazendo sucesso, então ele fez uma turnê na Inglaterra. Toda aquela mesma turnê que os Beatles faziam, cidadezinhas, Birmingham, não sei o quê. E eles se puseram, elas foram contratados para abrir o show dos Beatles. Em todas as cidades vinham os Beatles seguido o Chris Montes. Não era a época de fama deles ainda. E aqui em 66, eu acho, o Chris Montes fez um show no Jequibal, que era a casa que a gente tocava.
Era uma casa que era do Pedro Fulvio Morgante, era um brinquedinho dele e a gente era... Veio o Cris Montes tocar aqui e inverteu-se a coisa. Os Megos abriram pro Cris Montes. Nós, em cover dos Megos, tivemos esse privilégio. Um Por paralelo, diferença né? dos 3 anos. É um coisa paralelo muito singular. interessante. E depois, no fim, o Cris Montes acho que não se tornou tão conhecido, né? Talvez na época fosse, mas nem de perto que os Beatles conseguiram, né? Depois. Talvez o maior orgulho da carreira dele foi os Beatles ter aberto pra eles. Pois Ou o é. Megasons, quem sabe? Ou o Megasons ter aberto pro Cris Montes. Quem sabe, né? Aí nós agregamos várias músicas deles ao repertório dos Megos. Né? Muito Saiu bom. um pouquinho de Beatles. Legal. Paulinho, a gente falou muito aqui da influência das bandas gringas, né? Beatles, Stones, até o Cream, a gente citou, entre outras. Tinha alguma banda nacional mesmo, nos grandes centros, que exercia alguma influência, ou a influência era essa galera meio gringa mesmo? Não, cara, eu acho que nessa época era mesmo estrangeiro. Agora, tinha também a Jovem Guarda, né, na época que nasceu. Mas a própria Jovem Guarda, ela também já trazia a influência de Beatles, da música inglesa, americana. Só que e aí apareceram as bandas Jet Black, apareceu o Renato Sosburqueps, que ele falou, The Clevers, né? Tinha várias bandas, assim, você lembra mais alguma aí que eu não falei? Lembra os Jordans, os Rebels. Rebels. Mas com nomes em inglês, né? Eles Tem uma- só o Renato. Mas é misto, né? Mas é o Renato e seus Blue Caps, né? Então Tem era- uma coisa Então, quer interessante. dizer, essa influência que teve, mas todos eles vinham com influência mesmo lá de fora. As bandas gringas. Eu gostaria de fazer uma observação Claro. nisso. Tem uma questão interessante, que os Beatles surgiram em 64, músicas com vocal. Aqui no Brasil era basicamente instrumental, baseados em duas bandas americanas, os Ventures americanos e os Shadows ingleses, que era só música instrumental. Só música, eram 4 elementos, um baterista, um baixista, um base, um solo, e eram aquelas músicas instrumentais. Daí, eu me corrijo os meus amigos se eu estiver errado, acho que a primeira banda que gravou uma música com vocal foram os Incríveis, que antes chamavam de Clevers. Gravaram Milionários, fizeram que era instrumental, depois entrou. Era um garoto como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E depois o Engenheiro você gravou anos depois. Daí se propagou um pouco o vocal, mas ainda era muito instrumental. O Paulinho citou Jet Blacks, Jordans, Rebels. O Renato Sosburqueps já começou, que eles vieram do Rio, eles não eram de São Paulo, eles já vieram com música vocal, já com versões dos Beatles, já vieram nessa pegada. Mas até quando eu vim para cá em 68, ainda a base era das bandas, não dos cantores e cantoras, mas as bandas da Jovem Guarda eram instrumental. Piracicaba pegou essa linha, Japão, Armando, de instrumental. Chegou a pegar? Chegou a pegar. Incluiu músicas com letras depois, assim como o cenário nacional de uma forma geral. Eu acho que as bandas começaram já cantando e tocando, entendeu? Existiam muitas bandas, The Gang, Young's Rhythms, aquela dos mineiros, como é que chama? The Finders. Tem uma série muito grande de bandas que cantavam música brasileira. Essas músicas bandas da Jovem Guarda. Circulavam aqui em Piracicaba? Chegaram a tocar por aqui, dividiram Eu acho palco? que só Piracicaba mesmo, né? Depois chegou Downtowns, que é um pessoal que veio de São Pedro, o Netinho, que a gente conhece até hoje. Todos faziam música Jovem Guarda, música do Golden Boys, Renato Sosburqueps, Incríveis, Roberto. Boys também era da Jovem Guarda. Isso. Né? Golden Boys e o Trio Esperança, né? Que eram todos parentes. Isso aí, pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente fica por aqui com o bate-papo sobre os anos 60. Daqui a pouquinho a gente está de volta num próximo programa falando sobre a década de 1970, que não deixa de ser uma continuação desse papo que a gente começou aqui. Programa
Lugar onde o rock não para, agradece a presença dos nossos convidados. Nós que agradecemos. Valeu. Muito Obrigado pela presença e vocês são convidados para retornarem para falar da década de 70. É isso, Ok. Vitão? É isso aí, 70 a gente volta a falar com Zé Armando, Japão e Paulinho. Obrigado, pessoal. É isso aí. Lugar onde o rock não para, fica por aqui, mas a gente volta. Até mais!